o seguinte, continuando aqui, é o seguinte, a gente lembra dele, do Paulo Adriano, a gente viu os vídeos do Zaccaria, lembra? A gente fez a análise do Zaccaria aqui. Vamos reagir agora aqui, ó. O estilo do Fernando Diniz. O que esperar do novo técnico do Corinthians, hein? Mandar um salve aí pro Adriano. Vamos ver o que vai dar aqui. Ai, meu Deus. Chega para ser o novo técnico do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre as nuances táticas do novo técnico corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o novo técnico do Corinthians, Fernando Diniz, ele que chega para assumir o timão até o final de 2026. Mano, eu fiquei tão sem reação, velho. Eu fiquei tão sem reação, mano. Eu não sabia nem o que pensar, velho. Juro por Deus, mano. Tipo, eu ficava olhando assim, falando, mano, eu falava assim, puta, se ele fizer isso, eu não conseguia pensar. Se ele fizer isso, eu não conseguia pensar. Se ele fizer aquilo, eu não conseguia pensar. Mano, eu não conseguia pensar como é que o Diniz vai arrumar esse time, velho. Juro por Deus. Bom técnico, hein? Só progresso. Ah, vamos esperar pra ver. Ai, caralho, viu, mano? Não sei nem o que pensar mais, velho. O técnico Fernando Diniz, com passagens pelo Santos, com passagens também pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Fluminense e chega ao Corinthians, então, para assumir a equipe de Parque São Jorge até o final desta temporada. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor do Timão, como que gosta de jogar os times treinados pelo técnico Fernando Diniz. Vamos mostrar o trabalho mais recente, né, o trabalho pelo Vasco da Gama. Vamos mostrar também um pouco dos números da carreira de Fernando Diniz. Vamos passar também todo pelo quadro tático do treinador corintiano. E para começar o nosso vídeo ilustrando para você, torcedor do Timão, na tela, os números da carreira de Fernando Diniz como treinador. Ai, a carinha dele. Olha a carinha do Stab. Ele. Ai, 563 jogos. Nossa, mano. 190 derrotas. Ai, 49% de aproveitamento. Ai, quem souber reza. Total de 563 jogos. Foram 230 vitórias, 143 empates. A única coisa legal que eu lembro da carreira dele é ele espancando o Galeano. O nervosismo dos palmeirenses fica exposto na atitude de Galeano. Após essa entrada em Fernando Diniz, ele ainda o agride com uma cabeçada. Os dois acabam expulsos e o atacante do Fluminense vai à desforra enquanto Galeano dá entrevista. Receber a cabeçada e ainda ser expulso sem fazer nada, você acaba ficando um pouquinho destemperado também. Eu errei, ele errou também. Apesar da violência geral, nenhum outro jogador recebe cartão vermelho. 190 derrotas, um aproveitamento de 49,3% e além de 6 títulos conquistados. Olhando um pouco agora para o quadro tático do Fernando Diniz, como que o Diniz, né? No início da carreira, agora engole as palavras. Mano, eu quero Vitor, você não tá entendendo, Vitor. Eu quero tá errado. É igual com o Dorival, mano. Vou falar a mesma coisa que eu falei com o Dorival, eu quero falar com o Fernando Diniz. Eu quero estar errado. Quero falar assim, eu quero chegar no final do ano, chegar na Libertadores, falar, puta, graças a Deus eu estava errado. Ainda, mano, eu amo estar errado. Eu adoro estar errado, velho. Eu quero estar errado, mano. Você não tá entendendo, velho? Que eu quero estar errado? Eu quero que dê certo essa merda. Meu Deus do céu. Costuma planificar a sua equipe. Aí, ó, é igual o esquema do. É igual o esquema do. Isso aqui, ó. É o esquema do Dorival, velho. Eu fiz aqui um quadro tático, só pra gente ilustrar como que o Diniz costuma planificar a sua equipe. Daqui a pouquinho vamos mostrar um pouco em vídeos, né, como que o Diniz movimenta esses jogadores dentro de campo. Basicamente, o Diniz, ele adota sempre um 4-2-3-1, pode variar muito nesse 4-3-3, mas é interessante quando o Diniz não tem a bola. É, ganha. Olha lá, você falava isso na Copa do Brasil, velho, chupa. Você falava isso na Copa do Brasil, ganhamos, velho, toma. 9 jogos sem, acho que nessa maneira. Calma, que o dinizismo chegou, vai dar tudo certo. Faz esse movimento aí, nesse movimento fechando o seu bloco num 4-4-2, um bloco médio num 4-4-2. E interessante, quando esse bloco começa a saltar, né, o bloco ele começa aí na pressão, então esse bloco costuma ficar um pouquinho mais alto e, consequentemente, o Diniz também pressiona o seu adversário, na maioria das vezes, sempre nesse 4-2-3-1. A gente percebe a movimentação desses jogadores para já começar os primeiros saltos de pressão. Então, o Diniz
É um treinador que tem algumas características interessantes. Que nós vamos Casagrande não gosta do dinizismo. Ele disse que vem de nazismo. Não lembra? Você tá brincando que o Casagrande disse isso, que o dinizismo vem do... Não, mentira, velho, mentira. Acha esse vídeo aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. ver no vídeo de hoje, mas esta basicamente é o quadro tático do Diniz, como ele planifica a sua equipe, e pode ser assim que ele deve planificar o Corinthians para o restante da temporada. Olhando um pouco para essa fase de construção do Vasco da Gama, chama atenção a repetição que o Diniz costuma praticar a sua construção ofensiva, né? Sempre com 3 jogadores, muitas vezes o volante participa dessa fase de esse eu construção, fico ou o aqui. volante ele alinha com o meio-campo para poder ter superioridade no setor da bola. O jogo posicional do Diniz é bastante interessante, todo mundo já conhece esse jogo. Dinizismo vem do nazismo. Ah, mano, isso aqui... Me fala que isso aqui é IA, velho. Só posso falar mais uma coisinha que eu não gosto? É o tal de dinizismo. Dinizismo é uma palavra feia, gente. Dinizismo vem lá do nazismo. É a primeira palavra que tem essa terminologia, esse termo, eu posso rir é o alto. nazismo. Só posso falar mais uma coisinha que eu não gosto? É o tal de dinizismo. Dinizismo é uma palavra feia. Feia, meu. Dinizismo vem lá do nazismo. Do nazismo. É a primeira palavra que tem essa terminologia, esse termo. Sufixo, significado. O sufixo ismo é um formador de substantivos de origem grega, que designa doutrinas, filosofias, movimentos artísticos, políticos, comportamentos, condições físicas, psicológicas ou vícios. Um conceito de ordem geral, prática, sistema de modo de ser, entendeu? Tabagismo, impressionismo, nazismo, dinizismo. Caralho, velho. Casagrande, porra, velho. O Casagrande tá maluco, velho. Maluco. Vou continuar aqui, ó. Os jogadores não guardam sua posição, tanto que o Nuno Moreira, que é um ponta pela direita, ele está atacando aqui pelo lado esquerdo. A gente percebe um ponta pelo lado esquerdo dando amplitude e o Puma Rodrigues lá em cima dando amplitude pelo lado direito, e esse jogo de apoio, no jogo apoiado com toques da bola para encontrar espaços e buscar um cruzamento, buscar um jogo associativo próximo para que a jogada comece a acontecer. O jogo... Mano, eu nunca vi isso no Corinthians. Os cruzamentos do Corinthians, eles nunca vinham numa transição de jogada do meio de campo pra ponta, onde o ponta encontrava o lateral e mandava, entendeu? Não, a jogada sempre se desenhava atrás da linha do... perto do meio de campo ou atrás da linha do meio de campo pra ir pra lateral, velho. De apoio do Diniz é bastante interessante. Mais uma vez, percebe você contra o Volta Redonda. Aqui é O Volta Corinthians, Redonda ó. se organiza Não, muito falando bem que no é- falando que é Corinthians Volta Redonda aqui, tava falando do estilo, ó. 4-1, e essa construção ofensiva ela volta a acontecer com 3 Olha, jogadores. vem Bidon. Dessa vez o Thiago Mendes começa. Olha, veio o Bidon, aí aqui fica o Ranielli, ou fica o Matheus Pereira. Essa construção por ali, o Barros vai começar também a rodar esse jogo e percebe Isso, aí fica Gustavo Henrique e Gabriel Paulista a fazendo isso. paciência, né? O jogo de atração. Mano, é igualzinho que o que você tá os fazendo times hoje. treinados pelo Fernando Diniz, eles Aí, ó, aqui ou fica o Bidon, ou fica o Garro. costumam fazer, mais uma vez, os pontas abertos pelos lados, dando amplitude. Ah, isso aqui que o Corinthians não tinha, tinha só o Yuri Alberto e o ponta na esquerda aqui. Muitos jogadores ali no setor da bola, são 3 contra Aqui 2, é girando Ramon Dias, aqui, ó. Aqui é Ramon Dias fazendo essas triangulações perto da grande área ali, ó. superioridade, e aí o Vasco, com toque de bola, esse jogo apoiado, consegue criar ocasiões, consegue criar situações. Quando enfrenta a equipe Nossa, com um que bloco mais finalização baixo, horrorosa. por exemplo, como essa da equipe da Chapecoense, a gente percebe uma Chapecoense que fecha uma linha com 5 jogadores e facilita muito você ter dois jogadores que dão amplitude. Pode ser pontas, pode ser laterais, que dão essa amplitude justamente para que você consiga abrir essa defesa e gerar espaço. E com muita paciência e com os atacantes ali pressionando a última linha, o Vasco vai começando a colocar muitos jogadores ali no último terço. Percebe você, são 6 jogadores do Vasco ali na entrelinha, atacando o espaço. Ó, mas aqui tá, ó. Aqui eu vejo umas. Aqui, se der certo, eu vejo uma vantagem do Dorival, porque a gente viu no gol do Internacional, do jogo que o Dorival Júnior foi mandado embora, a gente viu que o Gustavo Henrique foi dar o combate em cima do Carbonara, foi lá em cima do Carbonara, o Carbonara driblou ele, aí tocou... Qual é o nome do cara que fez o gol? Ai, cara, eu vou lembrar o nome do cara que fez o gol. Eu não vou pesquisar, eu vou lembrar, eu vou usar minha cabeça. Tem o neurônio bom, velho, eu não uso maconha, fico queimando meu neurônio à toa, eu sei, eu vou lembrar, calma aí. Eu estou lembrando o gol, não estou lembrando o nome do cara. Ah, foda-se, não lembro, aí o cara fez o gol. Se gerando superioridade contra a Chapecoense, justamente para que Aí tá, deixa eu terminar o raciocínio. Aí tem mais organização, porque, tipo, ficava
ficava 3 contra 7 jogadores do Corinthians, os caras faziam gol, velho. Ainda falando sobre a fase de construção do Vasco da É Gama, agora. e aí a gente observa Mano, aqui que vai ser o crime. Eu quero ver ele. Mano, eu quero ver ele fazer o Hugo Souza melhorar a saída de bola com o pé. Eu só quero ver isso. a importância do goleiro trabalhar com os pés muito bem. O Léo Jardim muito bem treinado pelo Diniz quero nesse ver sentido. Os goleiros treinados pelo Diniz trabalham muito com os pés e os jogadores dando a opção. A gente percebe os dois volantes baixando ali para dar opção para os dois zagueiros que abrem, né, para dar essa amplitude para o goleiro trabalhar essa jogada, e o Vasco sempre começando a lateralizar o seu jogo. Mais uma vez, E lembrando, eu tô aqui em cima, ó, mas só contar o jogo, ó. Tá 1x0 pro Fluminense e o Vasco tentando sair com a bola com o goleiro. Caralho, bicho. os zagueiros vão fazer essa abertura, vão dar amplitude, e aí o Tietê já baixando ali, gerou superioridade, são 4 contra 3, o Tietê já começa a construção ofensiva do Vasco da Gama para rodar esse jogo. Mais uma vez, os zagueiros vão abrir, a bola vai... Mais um jogo ó, eu vou mudar minha câmera de lado, peraí. Ó, mais um jogo, o Vasco perdendo e o tocando a bola como se não houvesse amanhã, caralho, vai bicho. recuar até o goleiro Léo Jardim, e aí a gente percebe o Barros já dando a opção de passe Ai, ao foi mal. goleiro. Então, é um jogo muito bem trabalhado, é um jogo de posse muito bem trabalhado, é que o Diniz costuma fazer muito, costuma trabalhar bastante, justamente para quê? Para que fazer o jogo de atração, que é o jogo principal, a característica principal dos times Mais um treinados pelo técnico mais Fernando Diniz. resultado, Então, o Vasco o perdendo. corintiano vai ver muito o Hugo trabalhar bastante Meu com os Deus pés. do Olhando um pouco céu. agora para a fase de pressão, e se você estiver gostando do vídeo, torcedor do Corinthians, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Timão. Uma outra característica dos times treinados pelo Diniz é esse jogo de encaixe que a gente vê no frame que eu pausei aqui agora. O Vasco tirando a ação de passe da equipe do Fluminense e vai forçar o adversário ao quê? Vai forçar o adversário a desfazer da bola, vai fazer o adversário dar o chutão, tentar a bola longa, mais uma vez contra o Volta Redonda, mais uma vez o jogo de encaixe muito bem definido, e com isso o adversário fica sem escolhas para começar o jogo de construção, porque o Vasco pressiona lá no alto, é uma característica dos times treinados pelo Fernando Diniz, consequentemente o adversário se desfaz muito da bola. Mais uma vez ali os dois atacantes agora saltando essa pressão. É o primeiro resultado aqui, e é o primeiro resultado que o Vasco não tá perdendo. Um 4-4-2 Vasco mais já ativo ficou que a isso. gente viu no nosso primeiro bloco. Ele Meu Deus já do céu. percebe ali Não sei nem o que a pensar. dificuldade do adversário em construir e, consequentemente, gera muitas situações de gol, porque o Vasco pressionava lá no alto. Então a gente vai ver bastante isso no Corinthians, essas características do Diniz acontecendo, esse jogo de atração, a participação ativa do goleiro, obviamente também esse jogo de pressão, pressionando o adversário lá no alto, tirando a linha de passe, e também, consequentemente, as jogadas de gols começam a surgir. Para o Santos é o interessante, 6-0. a jogada lá começa lá no lado esquerdo, com muita tranquilidade, o Vasco vira esse jogo, vai girando essas jogadas, e ali o lateral esquerdo aparece lá como um centroavante para finalizar a jogada. Mas foi a única vez que o Vasco fez alguma coisa mesmo assim, velho. Caso o Lucas Piton acaba completando o cruzamento do Nuno Moreira ali na segunda trave e faz o gol. Então são características que são interessantes nesse jogo de apoio, nesse jogo de atração, porque o Vasco atrai seu adversário. Ah, contra esse time do Santos aí não vale a análise, velho. Não vale a análise. Mais uma vez, construindo no 3+1, a gente vê o Vasco já preparando essa construção e com muita tranquilidade girando o adversário para gerar espaço. O Nuno Moreira, mais uma vez, acha o Piton e aí ele já olha para dentro da área e percebe ali no meio o David para fazer o gol contra a equipe do Santos na goleada do Vasco 6-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então é um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz. É claro que é um treinador que divide opiniões, né? Uns gostam, outros não gostam. Eu não Uns gosto. aplaudem, outros ficam bastante preocupados e Eu tensos, tô muito preocupado, né? tô Mas muito é um estilo de tenso. jogo que demanda um pouco de tempo para os seus jogadores começarem a entender. Então o torcedor Adriano, me corintiano vai ajuda, precisar Adriano. realmente ter um pouquinho de paciência com algumas jogadas ali, principalmente essa construção que nós mostramos com o goleiro, que participa ativamente, né, dessa construção ofensiva. A gente percebe aquele jogo de apoio, a gente já percebe muito jogo de atração, atraindo o adversário para que gere espaço, transições ofensivas, mudança de corredor a todo tempo. Este é o Fernando Diniz, novo treinador do Corinthians. Separei somente o último trabalho dele foi pelo Vasco da Gama, mas a gente já conhece o trabalho do Fernando Diniz, é um trabalho muito bem feito, um trabalho autoral. Eu particularmente gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Espero que ele dê certo no Corinthians. Espero que você, torcedor corintiano, tenha gostado da contratação do Fernando Diniz, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Ah, cara, minha opinião, eu tô com medo.
É aquela coisa, velho. Quando não tem nada, o que sobra é a fé. Então vamos agarrá-la com unhas e dentes. Vamos torcer pra essa porra dar certo, velho. O Diniz, na teoria, seria o treinador brasileiro com uma visão europeia de elite. Por nós somos os brancos que jogam no Brasil. Ah, mano, sempre tem uma desculpa, né, velho? Sempre tem uma desculpa, né? A culpa nunca é do Diniz, é sempre do jogador, né? Era pra ser um dos melhores técnicos do Brasil, mas só pega time caindo aos pedaços. Ah, cara, não é, velho. Não é, mano. Ele fala isso do Fluminense da Libertadores lá, velho. Aqui, ó. Não foi só eu que percebi, ó. Alguém reparou que quase todos os vídeos o Vasco estava perdendo? KKKK, Deus ajude o time. Foi o que eu falei, velho. Ai, o Corinthians tá perdendo de 1-0. Ai, o Diniz trabalha a jogada com paciência, tal. Ah, vai cagar, mano. 6h36, tamo ferrado. Trabalhar bastante com os pés. Olhando um pouco agora pra fase de... do Hugo Souza, né? Mano, o Hugo Souza com o pé é horrível, mano. É, mano, vamos aguardar, vamos torcer, vamos rezar. Quem souber rezar, reza. E é isso, mano. Não tem muito o que dizer, não, mano. Vamos pro próximo vídeo aqui.